Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEP. Hoje, dia 29/7/2025, nós estamos, acredito que hoje, terminando o resumo do estudo que já fizemos, né, da Carta aos Gálatas. Fizemos o estudo do capítulo 1 ao 4. Então, provavelmente hoje nós encerramos aqui a quinta semana já fazendo essa recordação, essa revisão. Hoje, provavelmente a gente termina e, sendo assim, semana que vem, se Deus assim permitir, a gente inicia então, o capítulo 5, né, da Carta aos Gálatas. Nós temos mais 2 capítulos, né, o 5 e o 6, quinto e o sexto para estudar. Então, vamos lá. Nós paramos aqui no capítulo 4:18, que diz assim: é bom ser cortejado para o bem sempre, e não só quando estou presente entre vós. E na tradução do Almeida está assim: é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, vamos ver o que tem aqui, ó. Ter zelo é ter cuidado, carinho, é realizar sempre do melhor modo. Paulo assim fazia, primava não só por fazer o bem, mas principalmente por fazer bem. Seu lema era que tudo que façamos devemos fazer como se fosse ao próprio Cristo. Desse modo, é com autoridade que ele dizia: é muito bom ter zelo. Falando assim, ele não só ensinava aos seus adeptos, mas também a seus opositores, pois completa: quando é pelo bem. Aqui, ele nos leva, mais uma vez, a avaliar a intenção com que nós fazemos as nossas coisas, né? É prudente que façamos o bem, obviamente, né? E muitas vezes temos feito. Porém, avaliemos com qual intenção assim procedemos. É aquela história, né? Eu vou para o centro espírita 5 vezes por semana, fico lá, né? Mas com o que vai no nosso coração quando a gente vai para lá, né? A gente vai realmente assim, é espontâneo, é natural essa ida, ou a gente vai, ai, que droga, vou ter que ir lá hoje, né? Porque estou deixando aqui, queria estar assistindo aqui o último episódio da Netflix aqui, e estou indo para lá, né? Então, o que vai no nosso coração, né? O planeta caminha a passos largos para o momento de regeneração. Os valores do bem já começam a dar até status, até mesmo status, né? Então, tem gente que faz para se promover, né? Assim, nos dias de hoje, aparentar fazer o bem é bom, é até motivo de promoção e ganho particular. E ganho particular. Desse modo, muitos o fazem por puro interesse pessoal. Tenhamos, portanto, cautela e sinceridade, preocupemos não só em fazer o bem, pois, como vimos, muitos assim fazem diante disso. Assim fazem, desculpa, tem um ponto aí que faltou. Diante disso, em primeiro lugar, busquemos nos tornar bons, pois aquele que é bom faz sempre o bem naturalmente. Isso me lembra aquilo que a gente viu na reunião passada, que a gente chamou de obediência cega, né? Eu não me lembro exatamente o termo que foi usado, mas a gente comparou a obediência cega com a obediência raciocinada, né? Que é o que ele combate aqui nessa carta, né?
aquela história que a gente falou, que as pessoas, anteriormente à reflexão que Jesus trouxe, seguiam todos aqueles dogmas, aqueles cultos exteriores, todas aquelas práticas exteriores, sem pestanejar, sem raciocinar se aquilo era interessante, se não era interessante, se era bom, se não era, né? Então, o que o Paulo está sugerindo, vamos refletir sobre isso, vamos ver se isso é realmente essencial, ou se é só uma questão exterior, se é uma questão só exterior, de nada vale para o nosso crescimento, né? Que foi que é a reflexão que ele faz em toda a carta, é a reflexão que ele aprendeu com o Evangelho do Cristo, né? Alguém quer fazer algum comentário? Boa noite, Zezé, que chegou aí. Então, vamos lá. Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em nós, em vós. Acho tão bonitinho esse versículo. O Evangelho não nos convoca a cobrar dos outros o melhor, mas antes, pelo contrário, a dar o melhor de nós. Paulo, em alguns momentos em que se faz necessário, chega a ser até áspero na cobrança do bem, é rígido e exigente quando o assunto é o Cristo. Todavia, é imensamente afetuoso no trato dos seus discípulos e amigos. É o que percebemos com a expressão meus filhos, e novamente sofro por vós as dores do parto. A gente chegou também a comentar essa questão na reunião passada, né? Porque ele realmente sempre foi muito firme, né, no seu posicionamento, e tem algumas falas, essencialmente do que a gente viu anteriormente, aí que ele é muito forte, ele é muito rígido mesmo, né? Então, é aquela coisa daquele pai que vê o filho que tá saindo do caminho correto, né? Tá pegando uma trilha errada ali, e ele fica, vamos dizer assim, angustiado, porque o filho tá tentando pegar um caminho errado, né? Então, quando ele fala aí, por quem sofro de novo as dores do parto, até que o Cristo seja formado em vós, é assim, aquele sofrimento anterior até para que o filho volte no caminho correto, né? Volte a ter as melhores escolhas, o melhor posicionamento diante das leis divinas, né? Então, vamos lá. Tem lá em Tessalonicenses, ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Pelo contrário, apresentamos-nos no meio de vós, cheios de bondade, como uma mãe que acaricia seus filhinhos. Tanto vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida de tanto amor que vos tínhamos. Como a gente comentou também já, obviamente, ele tinha muito carinho, muito amor por todas as igrejas por todas as pessoas, né, que estavam em todas as igrejas que ele fundou, né? Mas parece que para Gálatas, para o pessoal de Gálatas, parece que ele tinha um carinho especial, vamos dizer assim, talvez porque quando ele foi para Gálatas, né, a primeira vez, foi aquele momento que ele ficou doente, lembra que a gente falou sobre isso? Acho que vai estar falando também aqui mais à frente, de novo. Ele chegando lá, ele ficou doente, então, na verdade, ele deu bastante trabalho, vamos dizer, para os Gálatas, que cuidaram dele com muito carinho, com muita atenção, né? Então talvez por isso que ele tenha assim, um carinho especial por esse pessoal, né? Lembra que ele fala da prova que foi dada a vocês na minha carne, lembra?
que ele doente, né? Então a prova estava na carne dele, na enfermidade dele, mas acabou sendo uma prova para os Gálatas que tiveram o trabalho de cuidar dele, de ter toda aquela atenção, aquele carinho com ele, né? Enfim, ele chega ao máximo de delicadeza, nos ensinando a como agir com os nossos irmãos em Cristo, exemplificando assim a fala do Mestre quando nos afirmou que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito se amarem. O sentimento de Paulo para com os neófitos do Evangelho alterna sempre numa onda que varia entre pai e mãe. Cobra quando necessário, mas acalenta com seu carinho e desejo do bem. É incrível a capacidade que ele tinha de renunciar a seus projetos pessoais em favor do bem comum e da divulgação da boa nova do Cristo. Com relação a isso, a gente lembra, para quem leu Paulo Estevão, né? Acho que todos vocês leram, lembra que o sonho dele era ir para Roma, de todo jeito ir para Roma, divulgar o evangelho em Roma, né? E nunca dava certo, nunca ele não conseguia nunca ir para lá, né? Até que num determinado momento estava tudo preparado, ele estava assim, tipo de saída para lá, né? E aí chega um mensageiro do Tiago, pedindo para ele ir para Jerusalém, porque estava com um problemão lá em Jerusalém, né? E aí, a princípio, quando ele vê aquela mensagem, né, do Tiago, a princípio vem a cabeça dele, né? Pô, mas justo o Tiago, né? Aquele que a gente chegou a ver isso nos capítulos anteriores aí, né? Justo o Tiago, aquele que realmente era meu maior opositor com relação às questões dos judaizantes, né? Justo ele, que me criou tantas oposições, eu vou agora deixar de fazer um projeto tão grande que eu tinha para atender o Tiago, né? Então, na verdade, ele não responde nada ao mensageiro, mas ele se recolhe lá nos seus aposentos, pega as escrituras lá e vai buscar nas escrituras um conselho, vamos dizer assim, uma solução para o problema do coração dele, né? E ele abre ao acaso, obviamente, e cai no quê? Reconcilia com teus inimigos enquanto está a caminho, né? Então, ele volta, abre mão do grande projeto da vida dele e fala que ele vai para Jerusalém, né? Então, continuando aqui, é preciso aprendermos com ele que o dinamismo e a capacidade de, a cada momento, deixar nosso cômodo conforto e articularmos novos projetos pelo Evangelho. E por todos sofria, por todos sentia como que dores de parto, com um só desejo, fazer crescer em cada um a consciência crística, ou como ele mesmo diz, até que o Cristo se forme em nós. Isso, né, até que o Cristo se forme em vós, tá no versículo, né, ó, aqui. Meus filhos, por quem sofro de novo as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, essa expressão aqui, esse é um processo que se dará naturalmente, pois o maior de todos os determinismos é o do bem, o da evolução para Deus. É a grande fatalidade da nossa existência, né? Todos nós vamos evoluir, todos nós chegaremos à condição de arcanjo, né? De espírito puro. É um processo, às vezes doloroso, às vezes longo, mais longo para uns do que para outros, mas é uma fatalidade. Cedo ou tarde chegaremos, né? Só acabar de ler aqui. Por um processo ainda inabordável por nós, mesmo que passarmos por um distanciamento vibratório da fonte eterna de Deus, mantemos sempre a chama da centelha divina acesa em nossa intimidade. Na verdade, somos essa centelha divina
que, com a evolução, resplandece novamente para o bem eterno. Quer dizer, a gente tem essa centelha divina dentro de nós, e ela tá sempre lá, ela fica lá, né? E ela vai se expandindo, vamos dizer assim, à medida que a gente vai evoluindo, né? E como ele fala aqui, por um processo ainda inabordável por nós, mesmo que a gente se afaste, a chama continua lá, apagadinha. Mas quando a gente renova nosso posicionamento, quando a gente se refaz, né, e caminha um pouquinho, ela vai aparecer cada vez mais resplandecente, né? Lenise? Sim, e esse Cristo em nós, a gente sabe que é um processo lento, gradativo e muitas vezes doloroso, igual eu falei, né? E é o grande objetivo da nossa jornada. E às vezes ele é forjado, né, na dor, e não é de um dia para o outro, a gente sabe. É forjado na dor, no esforço, é na luz do autoconhecimento, isso tudo demanda muito esforço, esse Cristo nascer em nós. Né? Então, a preocupação paternal dele, o sacrifício para que esses irmãos aí, os Gálatas, na época, né, pudessem fazer com que esse Cristo nascesse dentro de cada um, né? Então, muito boa, muito bom esse pedaço aí, sabe? Adorei. Muito bom, querida, muito bom. Também adoro esse versículo aí. Acho fantástico. Bom, mais um pouquinho. Quiser estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz, pois não sei que atitude tomar a vosso respeito. Quer dizer, aqui ele fala assim, ele mostra todo o carinho que ele tem, né? Eu queria estar aí com vocês, né? E não ser assim tão rígido, tão duro, eu queria falar carinhosamente, né? Mas eu estou aqui sem saber o que fazer para que vocês não retornem aí ao posicionamento mais correto, né? Então, Paulo sabia da importância que tinha para esses nossos novos cristãos por ele iniciados. Na primeira carta aos Coríntios, ele coloca, com efeito, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, pois fui eu quem, pelo Evangelho, vos gerou em Cristo Jesus. Porque ele fala aqui na carta de tantas pessoas que estavam aparecendo lá em Gálatas e dando orientações que estavam fugindo da essência do Evangelho, né? Então, o pai para eles ali realmente era o Paulo, né? O desejo de Paulo era estar presente junto deles todos, essencialmente nos momentos de maior dificuldade. Entretanto, como não era possível, e sabedor de que a questão era de muita importância, tanto para os Gálatas, mas também para todos os cristãos, ele enfatiza o assunto. Como a gente falou, ele fala a mesma coisa, mas cada vez que ele volta no assunto, ele coloca um item a mais, ele coloca uma interpretação diferente, ele acrescenta mais alguma coisa, ele busca uma referência diferente, né? Então, ele fala diversas vezes a mesma coisa, parece assim que ele está tentando de todas as formas que ele consegue para ser entendido, né? E quando ele fala aí que queria estar presente, mas que não era possível, né? Por que não era possível? Porque na época, hoje eu saio daqui, quero ir visitar a Zezé lá em Vinhedo, eu pego um avião, desço lá em Viracopos, né? Uma horinha eu estou lá. Mas na época era a pé ou a cavalo, né? Então, muitos pedidos chegavam para ele, né? E ele não tinha como atender todos. Lembra que Jesus fala, use a força do Espírito, né? Então, ele começa a escrever essas cartas justamente porque não havia condição dele atender todas as demandas que apareciam para ele, né? Então, essas cartas surgiram por conta disso, né? Por conta
dessa dificuldade realmente da época, né, de se locomover por distâncias tão grandes, né? Oi? Gostaria também de utilizar uma linguagem mais afetiva, pelo sentimento que nutria por eles, que a gente comentou, né, que ele devia ter um carinho especial por esse pessoal. Gostaria, pelo seu amor, de usar outra linguagem, ser só afetivo, amoroso, no contato com os neófitos do Cristo. Porém, as notícias que recebia do desvirtuamento do sentimento evangélico e das práticas necessárias nas comunidades cristãs o preocupavam sobremaneira e fazia com que fosse preciso uma atitude mais enérgica, no sentido de despertar em todos a simplicidade e a liberdade para uma prática mais coerente com os ensinos do Senhor. E quando está lá, não sei em que tom falar-vos, né? Encontra-se ele perplexo e sem saber mais o que fazer para não deixar que aqueles seus seguidores desvirtuassem a beleza da mensagem, enfraquecendo o objetivo maior, que era o do aperfeiçoamento moral de todas as criaturas. Muito bom. Fala, meu querido. Aqui nesse trecho, despertar em todos a simplicidade e a liberdade para uma prática mais coerente. A simplicidade a gente entende, logicamente. Mas a liberdade é em relação ao contexto, né? Aos modelos mentais, aos modelos que a gente tem entendimento, que era o caso do Paulo. Isso aqui também eu fico pensando no nosso movimento também, né? Nós, com mais simplicidade, com mais liberdade, é muito difícil, principalmente a liberdade. A gente tem muitos modelos mentais na nossa cabeça, hábitos adquiridos, é difícil a gente ter essa liberdade, não? Acho que o próprio movimento também, né? Não sei. Então, também isso, Kleber, mas essencialmente aqui no caso deles, no caso que ele está citando aqui na carta, a liberdade que ele se refere, inclusive lembra que a gente fala sempre que essa carta é conhecida como a Carta da Liberdade, né? Ah, sim, falou. Né? É a liberdade deles fazerem uma escolha, como está aí, mais coerente com os ensinos do Senhor, porque para eles se libertarem de tantas obrigações exteriores que eles tinham, né? Sim. Então, aí, no caso, mas era isso, né? Mas isso que você falou também, obviamente, né? Então, trazendo para nós, podemos imaginar, olha só que interessante, né? Porque ele estava falando, a gente vê aqui a angústia dele em fazer com que os seus discípulos aí, as pessoas que ele conhecia, seguissem realmente a essência do evangelho, né? Ele está aqui se esforçando de todas as maneiras que ele consegue se expressar para explicar, para mostrar para as pessoas, né? E aí veja o que é colocado aqui, trazendo para nós. Podemos imaginar a dificuldade de nossos mentores no trato com o nosso encaminhamento diante da vida. Eles querem o melhor para nós. Gostariam de nos atender a todo instante, mas sabem da importância do esforço e das dores em nosso processo evolutivo. Não é por outro motivo que deixam que encontremos com as dificuldades por nós criadas em outras eras e, como consequência, com o sofrimento que tudo isso nos traz. Quer dizer, os nossos mentores muitas vezes devem ficar tão angustiados quanto, né? Quando a gente comete aí tantos equívocos, escorrega tantas vezes aí, comete tantos enganos, né? Os nossos mentores também devem ficar na mesma condição aí, entristecidos, né? E provavelmente eles fazem tudo o que eles podem, mas ao mesmo tempo eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, obviamente, né? Então, com certeza eles devem ficar muito aborrecidos e muito
tristes quando a gente comete algum equívoco, apesar de todo o esforço deles, né? Tudo o que concorre para o estabelecimento de um sentimento renovado em nós é obra de Deus e de seu Cristo. Portanto, quando a dor nos visitar, não a amaldiçoemos. Procuremos compreender o que ela quer nos dizer, qual a mensagem que o Criador está nos enviando. Só com essa compreensão, ou avaliando a vida sob a ótica da evolução do ser imortal, é que estaremos nos capacitando para os dias vindouros de paz, harmonia e felicidade. Então, obviamente, né, tudo que acontece no nosso dia a dia, né, é lógico que muitas coisas acontecem por conta das nossas escolhas, né, mas todas as oportunidades que nos são oferecidas para que a gente prossiga a nossa jornada, elas são obra de Deus, são obra do Cristo, né? A questão é que às vezes a gente cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, né? Aí o que acontece? Aí a dor nos visita para que a gente é uma maneira de nos alertar mais fortemente, né, sobre alguma questão, né? Algum resgate difícil, alguma enfermidade, alguma dificuldade financeira, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E quando a gente está numa dificuldade, normalmente a gente quer se livrar dela, obviamente, né? Então, muitas vezes a gente fica bravo, fica revoltado, fica com raiva, né? Mas é a última coisa que a gente devia fazer, né? Devia entender que aquilo realmente é o melhor para a gente naquele momento, né? Para a gente conseguir crescer um pouquinho mais, né? E é óbvio que quando a gente está com uma dificuldade, a gente quer sair dela, então a gente faz tudo o possível, né, para que essa dificuldade seja sanada, obviamente. E é o que a gente tem que fazer. Deus deu a inteligência, os braços, as pernas, as mãos, para a gente realmente procurar a nossa melhoria, né, a nossa melhora, a solução dos nossos problemas. Tá? Comentários, pessoal? Vamos entrar numa outra perícope. Vamos lá. Essa é a última perícope do capítulo 4, né? Para a gente encerrar. Então, vamos lá. As duas alianças, Agar e Sara. Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. E isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças, uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, e Agar, porque Sinai está na Arábia, né? E ela corresponde a Jerusalém de agora, e de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito, alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu, que não conheceste as dores do parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que os daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas da livre. Então, ele foi buscar outro argumento para se colocar ali, né, diante dos Gálatas. É muito interessante essa parte, né? Então, vamos ver, ó. Dizei-me, vós que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Que quereis viver debaixo da lei? Ou seja, que quer ficar dependendo de todos aqueles cultos exteriores, né?
significa que tudo devia ser interpretado segundo a tradição até então existente, mantendo todos os dogmas esses que até tiveram sua importância em se tratando do estágio evolutivo do povo hebreu naquele tempo. Lembra por que tiveram importância? Lembra que a gente comentou? O povo saiu do Egito, acostumado há mais de 400 anos, sob escravidão, sobre violência, sobre injustiça, eles não conheciam lei, eles eram um povo assim, um povo totalmente rebelde, totalmente perdido, né? Então, todas aquelas leis foram criadas para disciplinar aquele povo. Não é? Lembra que a gente falou que a lei aparece, primeiramente, para nos disciplinar, até que a gente tenha a consciência necessária, suficiente, para que a lei não seja mais necessária. E a gente vai agir, não porque está na lei, mas porque faz parte já do nosso processo evolutivo, né, da nossa condição evolutiva de fazer voluntariamente, automaticamente, sem pensar, né? Então, não ouvis o que diz a lei? As próprias escrituras já informavam aos seus estudiosos que, ao seu tempo, o Messias viria e libertaria o povo hebreu da escravidão. Eles esperavam alguém que os libertasse da escravidão exterior. E Paulo, de conformidade com o que ensinara o mestre, mostrava que, primeiro, deveriam eliminar a escravidão interior, e que Jesus seria esse Messias e o Evangelho a melhor e única proposta para a realização desta tão sonhada libertação. Então, ele está mostrando, ele está tentando mostrar, né, para aquele povo, né, que o povo estava esperando aquele libertador da escravidão exterior, mas não era isso, né, que Jesus estava trabalhando. Jesus queria trabalhar com o interior de cada um, né? Nos dias de hoje, vivemos situação semelhante. Por que será? Nós, espíritas, afirmamos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que o espiritismo é o cristianismo redivivo. No entanto, essa condição que eu vou ler aqui, eu acho que ela já mudou um pouquinho, né? Mas ainda persiste, né? No entanto, são poucas as casas espíritas, em se tratando de Brasil, que estudam metodicamente o texto do Evangelho direto no Novo Testamento. Não só o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas todo o Evangelho que está no Novo Testamento, né? Temos privilegiado em nossos estudos, congressos, seminários, o estudo de temas doutrinários, o que, sem dúvida, é de grande importância para a própria compreensão evangélica. Mas temos deixado a desejar quanto à análise dos textos que retratam a segunda revelação e de todo o seu conteúdo autoiluminativo, o que é, sem dúvida alguma, o maior objetivo da encarnação dos espíritos, segundo depreendemos dos próprios textos da codificação. Então, assim, realmente, eu acho que de um tempo para cá, isso já tá mudando, né? Acho que, não sei se também a gente acaba procurando mais esse tema, né? Esse foco, então, a gente acaba se vinculando mais a isso, mas há um tempo atrás, a gente só via palestra, a maioria das palestras, pelo menos, era só sobre doutrina espírita, né? E palestras sobre o evangelho em si eram mínimas, né? Mas hoje eu já vejo que esse momento já está diferente, né? E eu acho que o movimento dos NEPs, eu acho que contribuiu muito com essa mudança, né? Porque hoje a gente já tem NEP no Brasil inteiro e fora do Brasil tem vários, né? Inclusive, nós vamos ter agora em setembro um encontro internacional de NEPs, né? Então, Oi, boa noite para quem
Não, complementei. Eu ia falar isso, você transmissão de pensamento. Ia falar disso aí. Na realidade, eu só fui entender um pouquinho essa simbologia toda do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a partir do NEP, mas primeiro com Haroldo, aqueles estudos, né, que ele fazia da Gênese, da Isaías e tudo, e eu fui acompanhando, foi que eu fui compreender. Até quando o nosso NEP começou aqui, o Val, o Gesiel, você sabe, né? Eu ficava assim, totalmente muda, porque era tão difícil compreender. Tudo era muito assim, truncado para mim, né? E a gente realmente é isso que você falou, a gente não tinha esse hábito de buscar, a gente fazia até uma interpretação errada, sem conhecer direito. Eu vi isso muito particularmente, e vi isso há não tanto tempo atrás, de uma palestrante falando uma estupidez sobre o conhecimento do Antigo Testamento. Não vou nem comentar que não vale a pena, mas existe ainda muita ignorância em torno, né? Porque as pessoas... a gente está observando aqui o contexto, então você precisa mergulhar nesse ambiente para poder entender cultural, né, da época, os costumes, né, a fala, tudo isso é importante para a gente poder, nossa mente ocidental, né, que racionaliza tudo, fica complicado. Então, eu sou testemunha disso, que agora, com o NEP, né, principalmente o NEP Gesiel, que foi me aclarando, e eu fico ouvindo, às vezes, várias vezes, hoje mesmo eu ouvi o último estudo, eu participei, né, terça-feira, mas ouvi também a gravação ontem, que é para poder ampliar, sim, meu entendimento. Eu tenho muita dificuldade mesmo, mas tem ajudado bastante esse miudinho, né, que o Aloysio Elias fala, você pegar o trecho, né, essas perícopes e comentar. Muito bom, olha, uma luz no nosso caminho mesmo. Obrigada. Eu acho que honra seja feita ao Haroldo, né? Eu acredito que não só ele, porque tinha um grupo com ele na formação do NEP, né? O seu Honório, que foi professor dele, né? Que deixou aí o Luz Imperecível, já era um grupo. Minas é o celeiro mesmo, né? Que já era um grupo em Minas, né? O grupo Emmanuel, que já fazia esse estudo minucioso, né? Do miudinho aí, que aí o Haroldo conheceu com o seu Honório, né? E foi, acho que a divulgação maior realmente foi através do Haroldo, né? Então, eu acho que isso a gente deve muito, muito a ele. Eles fizeram um tempo na FEB também, né? Eles fizeram um grupo, e na FEB eles fizeram esse trabalho muito bom mesmo, que deu bastante repercussão. Deu uma guinada aí. Valeu. Exatamente. Tem vários vídeos, né, que estão ainda no YouTube, da FEB, de quando foi formado o NEP, e eu acho que eu tenho todos gravados aqui, que na época eu ouvia todos mais do que uma vez antes de começar o NEP lá em Vinhedo. Então, realmente, a gente tem que... honra seja feita, né? Ele foi aí ajudou a dar essa virada aí tão importante para a gente, né? Mas, prosseguindo mais um pouquinho aqui. Como Paulo podemos dizer, quereis viver debaixo da doutrina espírita? Não ouvis o que diz a doutrina espírita, trazendo para nós a mesma fala que ele fala ali da lei, né? Segundo Kardec, o verdadeiro espírita é o espírita cristão, ou seja, aquele que tem na caridade, a regra do seu proceder. A Bíblia não se enganou. Ela precisa ser reinterpretada? Ele nos ensinou como deveríamos realizar essa interpretação no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e também em textos contidos nos livros A Gênese e Obras Póstumas. Portanto,
nos apropriando dos ensinamentos do apóstolo dos gentios, repetimos: dizei-me vós que quereis viver debaixo da doutrina espírita, ou não ouvis o que diz a doutrina espírita dentro da proposta do Kardec. É interessante, né? Porque se a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu falo que é o primeiro NEP que foi assim, registrado, né? Fora o da Alcione, né? Que também está registrado lá no Renúncia, né? Que foi anterior. Mas o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pega um versículo, um trecho do Evangelho e faz comentário, né? Ele comenta, chama aí muitos outros espíritos maravilhosos que fazem parte desse trabalho, né, para comentar também. Então, é um exemplo de NEP, né? É um exemplo. E vamos seguindo. Pois está escrito que Abraão teve... vem a história do Abraão, né? Que Abraão teve 2 filhos, uma da serva e outro da... Vocês lembram isso, dessa história, né? A gente chegou a comentar bastante também já, né? Mas o da serva nasceu segundo a carne, o da livre em virtude da promessa. Ele vai recordar aqui para baixo o que é essa história, né? A história do nascimento dos filhos de Abraão está narrada no livro Gênesis, de 16 a 21. Dentro da linguagem simbólica do Antigo Testamento, Deus tinha prometido a Abraão uma enorme descendência. Todavia, Abraão não tinha compreendido bem como isso se daria, pois, assim como ele, Sara, sua esposa, era de idade avançada e não podia ter filho. Segundo o direito mesopotâmico, uma esposa estéril podia dar a seu marido uma serva como mulher e reconhecer como seus os filhos nascidos dessa união. Imagina só, né? Assim, Sara, que até então se chamava Sarai, propõe a Abraão que tomasse sua escrava Agar e tivesse com ela um filho. Abraão assim faz, e desse relacionamento com a serva nasce Ismael, seu primeiro filho. Mais adiante, o Senhor volta a falar com Abraão e diz que Sara lhe daria um filho, que deveria se chamar Isaque, e com ele seria estabelecida a aliança. Desse modo acontece e nasce Isaque, conforme relato do capítulo 21 do livro citado, da Gênesis. Podemos sugerir, a partir desse texto, uma reflexão importante e bastante atual. Então, é assim, a gente tem que considerar Ismael como o filho que veio de uma decisão humana, né? Eles resolveram lá, porque a Sara não tinha filhos, era considerada estéril, então eles resolveram lá para dar uma solução, vamos dizer assim, na sugestão de Deus, da vontade de Deus, imagina só, né? Que ele dormisse, então, com Agar, e tiveram lá, então, o Ismael vem de uma decisão humana. Agora, o Isaque, ele veio da decisão da vontade de Deus, né? Veio da lei divina. Fica essa diferença entre os dois, né? Mas vamos prosseguir aqui para entender. Nós, os espíritas, que adotamos uma compreensão evangélica da doutrina, temos o compromisso de sermos mais do que éticos. O nosso dever é estarmos ajustados à moral. Todavia, segundo a orientação espírita, não temos dúvida, o significado de moral é mais amplo. Conforme a questão 629 do Livro dos Espíritos, a moral se afunda na observação da lei de Deus. Dessa forma, se contrariamos a lei maior, estamos distanciando-nos da vivência da moral. Moral é, portanto, um conceito imutável, pois a lei de Deus não muda. E a ética pode mudar, né? Quanto à ética, o mesmo não acontece. Esta evolui
com a evolução dos povos, o que nos leva a dizer que o que é ético em uma sociedade pode não ser em outra. Entender melhor isso aqui. Entre alguns povos, por exemplo, é ético que o homem tenha várias mulheres, formando com cada uma família. Entre outros, esta não é uma atitude ética. Quanto à avaliação sobre a ótica da moral desse comportamento, pela conceituação espírita, podemos com segurança afirmar que a poligamia não está ajustada à moral, nem jamais esteve em tempo algum. Do mesmo modo, podemos dizer sobre a escravidão. Já foi ético, no Brasil, por exemplo, ter-se escravos, sem que em nenhum momento ter tido escravos tenha sido uma atitude que está de acordo com a lei de Deus. Portanto, esta é e sempre foi uma atitude imoral. Bom, deu para entender, né, gente, o que é moral e o que é ética, né? Voltando ao texto da Gênesis, né? Segundo o direito mesopotâmico, como vimos, a atitude de Sara e Abraão estava perfeitamente ajustada à ética de então. Porém, terá sido uma decisão correta à luz da lei imutável de Deus? Que foi uma decisão humana, né? Não foi a vontade de Deus. Nós, hoje, sabemos da consequência desse ato com relação à formação dos povos árabes e judeus e dos problemas gerados que até hoje não tiveram uma solução adequada. Está querendo dizer aqui? É porque Ismael deu origem ao povo árabe e Isaac deu origem ao povo judeu. E esses dois povos até hoje estão, assim, um tanto quanto desajustados entre si, né? Não é nosso objetivo aqui a discussão desse texto da Gênesis, nem muito menos da consequência desses acontecimentos nos aspectos sociais e políticos no mundo atual. Mas é uma questão que traz uma reflexão, né? Queremos apenas fazer a seguinte reflexão. Quando formos tomar qualquer atitude que seja, principalmente nós, os espíritas cristãos, tenhamos por norma avaliar não somente o que diz a lei humana, que é transitória e mutável, mas, acima de tudo, o que diz a lei maior do Criador de todas as coisas. E se acharmos isso muito difícil de fazer, devido à nossa ignorância das leis superiores, não esqueçamos a orientação dos Espíritos do Senhor, quando nos disseram que essa lei está gravada na consciência de cada um. Não sendo assim, possível contrariá-la sem gerar imenso prejuízo a nós mesmos. Ou seja, quando a gente realmente aprender a ouvir a nossa consciência, a gente não vai mais se equivocar, né? Nós já estaremos num padrão espiritual bem mais elevado do que estamos hoje, né? Comentários, pessoal? Fala, querida. Eu vou fazer assim um comentário e ver se você acha que tem que está dentro. A gente pode entender o que o Paulo queria usar esse simbolismo, essa representatividade alegórica, como se fosse uma representatividade alegórica da carne e do espírito. Dois caminhos a ser seguidos. O filho da Agar, escrava, né? Então a gente poderia falar que era segundo a carne, né? Porque ele estava na escravidão, eles se tornaram um povo escravo, vamos dizer assim, e então ligados às coisas materialistas da religião. E a gente poderia dizer que o Isaac, que é filho da Sara, que seria aquele que está aberto à libertação
verdadeira das coisas espirituais que vinham ser trazidas. Então, eu acredito que ele utilizou essas duas alegorias para que a gente pudesse ver que um caminho está preso às formas exteriores, à materialidade da religião. E o outro caminho é que nos faz a libertação espiritual. Não é? Depois ele fala até a respeito da Jerusalém de cima. Então, seria isso, a representação de Sara, que é a Jerusalém de cima, quando a gente abre o nosso coração para as coisas verdadeiras da religião e tudo mais. Poderia ser assim? É exatamente isso, né, minha querida? Porque é como você falou, na sequência ele vai falar da Jerusalém, ou seja, ele vai comparar Ismael com os judaizantes que estão presos ainda a todos aqueles cultos exteriores, e Isaac aos cristãos que já estão libertos, ou seja, que já tiveram um certo entendimento e que já estão libertos dessas questões mais, como você falou, mais materiais, mais transitórias, tudo, né? É exatamente isso. Porque aqui, ó, na sequência a gente vai ver exatamente isso que você falou aí. Isso foi dito em alegoria, né? Elas, com efeito, são as duas alianças, olha aqui, as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, que é Agar. Porque Sinai está na Arábia, ou seja, Ismael deu origem ao povo árabe, né? E ela corresponde a Jerusalém de agora, e de fato é escrava com seus filhos. A Jerusalém de agora que ele fala é a Jerusalém da época deles, né? Com todos aqueles doutores, com todos aqueles fariseus que estavam presos a todos aqueles cultos exteriores, não é isso? Então, ó, isso foi dito em alegoria. Paulo, assim diz, nos fazendo ver que há um sentido espiritual por trás da letra das Escrituras. Descobrir esse sentido velado é o nosso desafio. Paulo relaciona as duas mulheres que deram filhos a Abraão às duas alianças, a do Velho e a do Novo Testamento. A do Velho, o pessoal ainda preso a todas as questões exteriores, e o Novo Testamento, que está libertando o povo dessas questões todas, né? Agar, a serva, simboliza a revelação do Sinai, porque o Sinai está na Arábia. Do mesmo modo, essa revelação, em seu sentido puramente humano, olha aí, humano, em seu aspecto legalista, gera para o homem a escravidão. Escravidão a todas aquelas questões lá, né? E ele relaciona tudo isso a Jerusalém do seu tempo, em que o comando da elite religiosa levava, olha, pela pouca capacidade de compreensão, a escravidão da forma dos rituais, da obediência cega a preceitos, como se isso fosse o mais importante e o objetivo final da vinda até nós dos espíritos reveladores. Então, a Jerusalém daquele tempo, né, que ele compara como ele fala aqui, aquela elite religiosa dos fariseus, dos doutores da lei, que só se preocupavam em exigir das pessoas que elas praticassem todos aqueles cultos, porque elas eram punidas se não fizessem aquelas coisas todas lá, né? E não se preocupavam com o que era mais importante, que era a renovação do interior de cada um, né? Não esqueçamos de que o objetivo desta carta é justamente mostrar aos neófitos da Galácia o quanto os judaizantes, que aqui Paulo compara a Agar, estavam enganados em exigir dos cristãos convertidos entre os gentios a prática dos rituais judaicos, rituais que o próprio Cristo tinha abolido. Então, ele está comparando Agar realmente aos judaizantes, aquele povo, o pessoal que estava exigindo, que estava querendo exigir dos cristãos que eles tivessem, né, que eles praticassem os mesmos dogmas, os mesmos cultos lá, né? Jesus não era uma simples variação do judaísmo, como para Paulo,
como já dissemos, os ensinamentos de Jesus não eram uma simples variação do judaísmo, como muitos queriam que fosse, mas uma nova revelação que, por sua universalidade, suplantava a anterior. Queridos irmãos, hoje nós temos a terceira revelação, através da universalidade dos ensinos dos Espíritos. Porém, esta não veio com o objetivo de anular os anteriores, mas, segundo Emmanuel, com o fim de ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Assim aprendemos, com o próprio apóstolo da gentilidade, que a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui, antes de começarmos aí o estudo, nós estávamos comentando sobre uma palestra que foi feita domingo lá em São Carlos, né, trabalho do Arthur, né, o evento sob a luz do Evangelho, né, sob a luz do Evangelho, que aliás, eu estava até assistindo de novo, tá aqui, ó, acho que não vai aparecer aí, estava até assistindo de novo a fala do Álvaro, que a gente estava comentando o quanto ele traz o entendimento do Antigo Testamento de uma forma diferente, né? Que obviamente ele tira ali o espírito da letra e mostra para a gente uma interpretação bem diferenciada, né? Então, quem não assistiu, que assista aí o evento que a gente, inclusive, compartilhamos ali no grupo. Toda vez que nos apegamos às formalidades, em detrimento da mensagem essencial do Evangelho, ou toda vez que nos apegamos mais às tricas do que ao afeto ou ao bom sentimento para com as criaturas, estamos, segundo o entendimento desse texto paulino, nos assemelhando a Jerusalém daqueles tempos, que, segundo a orientação da carta em análise, é de fato escrava com seus filhos. Às vezes dentro da casa espírita, né, e a gente, em alguns locais, são exigidos alguns detalhes, então, que no fundo não tem nada a ver, né, o livro tem que ficar aqui, o copinho tem que não sei de que jeito, tem que ser assim, sabe, são coisas assim que acabam virando um culto ali, né, um dogma, sei lá, alguma coisa assim, então a gente não pode se apegar a essas tricas, como ele fala aí, esses detalhes, né, se preocupar com a essência da mensagem do Evangelho, da doutrina, né, então, desculpa, não deixemos o conhecimento, olha, isso aqui é muito importante, gente, não deixemos que o conhecimento que temos, que é ótimo instrumento de libertação, gerar em nós a escravidão. Lembremos do que ensinou Jesus. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas, né? Isso é tão forte, porque a gente tem tanto conhecimento aí à nossa disposição, né? Tanto conhecimento à nossa disposição, e a gente não pode se ater a detalhes pequenos, mas a essência, né? Vamos ouvir aqui a Zezé e depois o Cléber. Oi, pessoal. Então, esse texto estava me lembrando a passagem que Jesus fala, não separeis o que Deus uniu, né? Porque é a mesma questão, né? Porque não somente a questão da união dos seres, das pessoas, né? Mas tudo aquilo que Jesus, né? Que Deus promove a união, né? Uma parceria que nós tenhamos numa casa espírita, por exemplo, né? Então, tudo isso não é obra de, vamos dizer assim, de leis humanas, mas são promovidas por Deus, né? Através dos espíritos benfeitores, né? Eu acho que
me vê essa ideia paralela aí, mostrando assim, né, que nós não podemos ficar submissos, vamos dizer assim, em termos mentais, embora tenhamos que dar a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus, mas há esses rituais, como você colocou, né, que vira realmente certas situações, principalmente a gente falando dentro de uma casa espírita, né, viram aquelas regras que não podem ser abolidas, porque senão não vai dar certo isso, não vai, né? E baseado em nada, né? Assim como a questão do casamento. O casamento é uma lei humana, né? Tanto que são diversas as normas de união mundo afora, né? Com diversas possibilidades, inclusive a poligamia, né? Então, mas, porque isso aí é um negócio muito sério, né? Esses compromissos que a vida encaminha para a gente, né? Promove, de certa forma, quando a gente vê, a gente está lá dentro, né? E a gente fica pensando, acho que eu não vou ficar aqui não, esse povo é muito chato, né? Ou então, né? Está tudo errado, não sei o quê, e a gente não se dá conta de plantar o melhor, né? Brotar o melhor, né? Onde Jesus nos plantou, onde Deus nos plantou, né? Mais ou menos isso que eu queria comentar. Estava aqui, elucubrando, né? Muito É bom, isso. Sara. Muito bom, obrigada. Kleber? Eu estava lembrando aqui, a gente, por estar imersos na carne, né, no mundo das formas, a limitação do tempo e espaço, a gente fica muito assim ligado a muita coisa de ritual. Nós temos essa tendência a manifestar a nossa forma de entender, e o nosso cérebro é acostumado assim a alguns modelos, né? Você vê que a gente fala céu e inferno, mas fala umbral e nosso lar, como se fosse fazendo paralelo. A gente para entender, nosso cérebro é meio. Aí fala em salvacionismo, agora eu já vejo muito assim, salvacionismo, muita coisa, muita coisa. E a questão também da dor como se fosse uma apologia. Tem gente que fala que o movimento, né, o espiritismo faz apologia à dor. Não é isso. É explicar a dor como um instrumento para um planeta de provas e expiações. A dor é uma coisa, uma consequência, mas ninguém fala que é bom sofrer. É um momento, a gente tem dores nesse planeta. Eu tenho uma amiga minha que ela ficou um ano fora das atividades, ela era uma pessoa que frequentava, estudava, fazia tudo. Ela ficou um ano fora por dificuldades familiares. Quando ela voltou, ela tinha que fazer tantas, tantas desobsessões, 10 desobsessões, tinha um cartãozinho que ela tinha que fazer 10 desobsessões, já começa esquisito. Então ela ficou um ano fora e está obsediada. Então, até prova em contrário, você está obsediado. Essa é a questão. Né? Essa questão também de ficar assim, eu tive aqui uma intuição, foi da casa, foi meu espírito. Não, você é um espírito imortal que está desenvolvendo, você pode ter sentido isso, você está evoluindo. Pode ter uma ajuda espiritual? Claro que pode. Mas e você? Né? Então tem umas coisas assim que as pessoas criam um movimento muito difícil de formação, né? Modelos, coisas que Kardec, as pessoas conhecem pouco Kardec. Eu achava que eu conhecia razoavelmente, já vi que eu estou aprofundando mais ainda o estudo de Kardec. A gente precisa entender. Aí as pessoas inventam coisas que Kardec nem escreveu. Inventam coisas que, às vezes, outras obras que entram em choque com Kardec e assumem essa nova formação, essa nova ideia, sem contrapor com o que Kardec escreveu. Enfim. Mas faz parte. Nós temos só quantos anos? 200 anos, né? 200 e poucos anos, cerca de 200. A doutrina é muito nova ainda, entrando no nosso psiquismo ainda. Lenise?
essa imposição de normas externas, né, da antiga aliança lá, onde às vezes era necessário que as pessoas precisassem de uma dureza maior, porque pode representar uma infância espiritual relacionada ao conhecimento, como a gente deve amar a Deus, como a gente deve buscar esse desenvolvimento. Então, agora nós estamos sendo chamados a amar a Deus em espírito e verdade. Então, nós estamos noutra fase e a gente ainda está vivenciando isso. O Kleber dá algumas citações aí em que a gente se apega muito a fórmulas, a formas, a modos, a jeitos, etc, etc. Nós ainda continuamos numa infância espiritual, não conseguimos superar as fórmulas ainda. Então, é necessário a gente dar um passo à frente, caminhar, para que a gente possa largar tudo isso para trás. Né? Nós estamos precisando largar tudo. Muito bom. Hermes? Boa noite, gente. Eu estou aqui quietinho, ouvindo, lendo, ouvindo. Vocês tocaram num ponto e já faz algum tempo que eu ando refletindo comigo mesmo. Eu estou na doutrina espírita há uns 49 anos. Mas nesse pouco tempo, o que eu aprendi, para mim, já é importante, ou seja, a minha transformação. A doutrina espírita, para mim, é uma transformação de eu vejo o que eu era e o que eu sou hoje. O resto tem de ver, ler, que é bom para a gente repassar para os outros. Que a mim, praticamente, pouca coisa assim, está me ensinando. Isso para mim, né? Fazendo uma autocrítica de mim mesmo. Eu leio mais um pouco, eu aprendo aqui e acolá, eu faço palestra, faço estudo, ensino, então eu tenho que trazer. Mas nada disso faz com que eu venha modificar mais do que eu já modifiquei. Eu não vejo assim uma modificação. Os primeiros passos que eu dei, claro, os primeiros 10 anos, sei lá, eu fazia muita bobagem, ainda mesmo se dizendo espírita. Eu dizia para as pessoas, a gente primeiro entra na doutrina espírita, mas não é espírita. Eu só digo, só considero espírita quando você permitir que a doutrina entre dentro de você. Então você diz, eu sou espírita. Então, nesse ponto, eu digo, eu sou espírita, porque essa doutrina me transformou do que eu era, do que eu sou. O resto que a gente lê, que vai, discute, é porque a gente faz palestra, então a gente procura trazer, não pode fazer só o lado pessoal, mas continua sempre lendo, para não esquecer também, né? A gente acaba caindo, não volta tudo para trás. Mas está muito bom o estudo, estou gostando. Tá? Obrigado. Só Hermes, Valdete, fazer um jogo de palavras com o Hermes. Já que você falou isso, me lembrar de Paulo, né? Não sou eu mais que vivo, e sim a doutrina espírita que vive em mim, né? Nesse momento a gente vai ser considerado espírita mesmo, né? É isso? Não é tão assim, mas mais ou menos. Bom, seguindo, pessoal. Então, aquele trechinho que parecia um poemazinho aqui, né? Foi retirado mais uma citação dele do Antigo Testamento, né? Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Aí ele falou da Jerusalém de agora, do tempo dele, agora ele está falando Jerusalém do Alto, ou seja, o sentido, né, do que é Jerusalém, né? Segundo está escrito, alegra-te, estéril, que não davas luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores do parto, pois mais numerosos são os filhos abandonados do que os daquela que tem marido. Sara, a mulher livre, representa Jerusalém do Alto. Sara, a mulher livre, representa Jerusalém do Alto. A nova Jerusalém, referida no Apocalipse, capítulo 21. É a Jerusalém renovada, espiritualizada. A Jerusalém de agora é escrava, como em João 8,34, é fruto do pecado. E no Evangelho representa o erro consciente. O escravo não permanece na casa, mas o filho permanece sempre. O escravo permanece enquanto tem o trabalho, enquanto ele é pedir, ele faz porque é mandado, né? Não porque
é automático, é espontâneo dele, né? Mas o filho vai ficar para sempre ali, fazendo parte daquele processo, né? Segundo a interpretação de Paulo, a Jerusalém do Alto, como também a do Apocalipse 21, é fruto da harmonização com Deus e seu Cristo. É a esposa que se enfeitou para o marido. O Espírito que formou o Cristo em si mesmo. Não esqueçamos o fruto dessa união. O Filho é o elemento com quem é estabelecida a aliança. Ele fala lá, né, que a aliança ia ser feita com Isaac, né, que era o filho. Paulo cita Isaías 54:1, que é aquele trechinho ali, né, que também trata do assunto, mostrando-nos que era comum na literatura hebraica a relação esposa-marido, ou seja, o casamento representando a perfeita conexão criatura-criador. A relação, a conexão com o pai, né, era também considerada um casamento, né, para eles. Concluindo, a Jerusalém do Alto é a esposa, Deus, o marido. Este casamento perfeitamente ajustado é a representação da integração criatura-criador. É o momento íntimo de realização do reino de Deus em nós. Isso é bastante tratado no Evangelho mesmo, né? O apóstolo mostra aos Gálatas que jamais isto se dará privilegiando o aspecto exterior da religião, mas compreendendo e vivenciando a essência do sentimento de religiosidade através da transformação moral, conforme ensinou Jesus. Não é só o movimento, a prática, mas a interiorização, iluminação. Não é só fazer o bem, mas implementar em si mesmo a bondade. E, prosseguindo mais um pouco, ora, vós, irmãos como Isaque, sois filhos da promessa. Então, ele está dizendo que nós, os cristãos, né, somos irmãos de Isaque, somos filhos da promessa. Em sua interpretação nos textos da Escritura, Paulo relaciona Isaque com os cristãos e Ismael com os judeus, os judaizantes, né, que exigiam as práticas lá. O evangelho seria, assim, instrumento de libertação, a realização da promessa. Instrumento de libertação não só dos dogmas, né, dos cultos exteriores, mas também do nosso egoísmo, do nosso orgulho, vaidade, etc., né? O conteúdo evangélico deve ser tratado pelo ser em evolução em sua intimidade. É em espírito que devemos entender as lições do Mestre Maior. E o objetivo delas é preciso que compreendamos, é a transformação moral de cada um. Tchauzinho, Sueli. O apóstolo, ao dizer que somos como Isaque, filhos da promessa, nos alerta para a responsabilidade de sermos discípulos do Cristo. Nada na vida é o acaso. Tudo tem sua razão de ser. Deste modo, se já conseguimos alcançar uma compreensão mais profunda do Evangelho, e se temos a oportunidade de por ele trabalhar, é que já existe em nós a necessidade de frutos dignos do ser renovado em Cristo. Então, ele fala da nossa responsabilidade por todo o conhecimento que a gente já tem aí à disposição, né? Então, nós temos essa responsabilidade de fornecer bons frutos, né? Há nos textos sagrados vários pontos em que é afirmado que a árvore que não produz deve ser cortada e transformada em objeto de outra utilidade, dando dessa forma um fim útil ao que antes não era assim.
O mesmo deve ser compreendido em relação ao espírito. Se já temos condição de alguma produção, assim deve ser feito para que não estejamos sujeitos a uma ação constrangedora da lei, nos conduzindo a sermos úteis de outro modo, ou com mais dor. Ou seja, ou é um resgate doloroso, ou é o exílio aqui para esse momento que a gente está vivenciando, né? A promessa foi feita por Deus através da realização de um pacto do elemento criado, com o elemento criado, pacto de Deus com o homem. Compreendamos isto e nos façamos instrumentos de realização desse desiderato divino. Só assim seremos plenamente realizados. Se assim considerarmos, o Evangelho ganha para nós um novo sentido. Deixa de ser um simples texto religioso para tornar-se um tratado de ciência e religião. E libertação, desculpa. Ciência e libertação. E ainda seguindo a condição aí dos dois filhos, né? Mas como então o nascido segundo a carne, o Ismael, perseguia o nascido segundo o espírito, o Isaque, assim também agora. Como assim, né? Ismael tinha nascido por uma exigência ligada ao mundo material e à sua ilusão, a necessidade de uma descendência física. Ou seja, foi uma questão humana, né? O pacto para o seu nascimento foi feito entre homens. Por isso, Paulo o chama de nascido segundo a carne. Segundo a carne, segundo a matéria, segundo a vontade humana. Isaac veio através de uma promessa de Deus para a realização de uma descendência espiritual. Por isso, a analogia com o nascido segundo o espírito. O primeiro segundo a carne, o segundo sob espírito, né? Segundo o espírito. Em todos os tempos e ainda hoje, aquele que tem uma ascendência espiritual, um domínio sobre as questões transitórias, não é compreendido em nosso mundo, onde o interesse material é o que ainda domina. É o que a gente sempre fala, né? Quando a pessoa, de uma certa forma, muda a sua trajetória para mais espiritualizada, ela vai sempre encontrar algum obstáculo, né? Ou na família, nos amigos, na comunidade. Hermes? Ok, Valdete, me esclareça, por favor. Esse Ismael é o filho com a escrava, né, que é a segunda carne. E não é Ismael que, como está responsável pelo globo terrestre? O que você me explica a respeito? Eu fiquei curioso agora. Ismael é o aqui do globo terrestre, não, do Brasil, né? É aqui o nosso anjo protetor aqui, vamos dizer assim. Como é que eu vou explicar uma decisão de Jesus para você, meu querido? Curioso, né? Como que eu vou explicar isso, meu amigo? Eu só posso dizer que é o mesmo Espírito. Né? A gente tem essa informação espiritualmente aí, né? Mas por que Jesus escolheu Ismael para ficar aqui cuidando do Brasil? Eu não sei. A gente vê isso muito no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Pois é. Eu me enganei, falei do globo, não do globo do Brasil, no Coração do Mundo. Eu fiquei curioso. Mas aquele que não era o oficial, é o secundário, e que veio comandar. Mas são coisas de Deus, né? Mas, assim, a gente deve entender essa colocação aí de Paulo como uma simbologia, né? Como um símbolo que ele está comparando assim as decisões humanas e aquele que segue a vontade de Deus, né? Mas é uma simbologia usada aí por Paulo, né? Não quer dizer que Ismael, vamos dizer, na época, era um espírito complicado, sei lá, né?
Não tem nada a ver com a condição de Ismael da época, né? Mas vamos ouvir a Lenise falando aí. Eu estava escutando o Hermes aqui, vocês não estavam pensando assim. Ela fala da esterilidade de Sara, mas depois ela, pela sua confiança, pela fé, seja de Abraão, ela vai e gera filhos, né, para perder de vista, né, que não pode contar como as estrelas. Então, mas o que acontece? A gente pode pegar no Espiritismo que todos nós temos o germe a serem desenvolvidos. Então, eu acho que responde a pergunta do Hermes. Né? Todos nós podemos dar frutos mais tarde através dos tempos e podemos nos recolocar a nossa posição e seguir como filhos de Abraão, quer dizer, filhos da fé, né? Filhos elaborados, forjados pela dor, pelas experiências, pelo conhecimento, e pelos esforços, a dar frutos maravilhosos. Então, por isso, pode ser que ele seja o governador aqui do nosso Brasil, né? O responsável. Então, eu acho que sim, todo mundo pode dar frutos. Sara deu, ela estava velha e tudo, mas a confiança e a fé faz com que a gente consiga atingir o objetivo traçado para todos nós, né? Que é a evolução espiritual, e que a gente busque esse caminho da espiritualidade, não mais das formas exteriores. E era isso que Paulo queria bater, a gente abandonar isso, porque já estamos mais maduros, mais vivenciados. Muito bom, muito bom. Aí vamos seguir mais um pouco aqui, né? Como por aqui o que tem supremacia é a força, ele vai dar outro exemplo aqui, né, dessa comparação entre matéria e espírito, né? Abel, que era, segundo a simbologia bíblica, pastor de ovelhas, foi morto por Caim, que cultivava o solo, isto é, dos interesses do terra a terra. Os profetas, que eram instrumentos de Deus, ou seja, do Espírito, foram também perseguidos por aqueles que cultivavam o poder transitório. O mesmo aconteceu com Jesus e com muitos que, vestidos de cristãos ou não, defenderam a verdade do nosso Pai e Criador. Então, ele dá alguns exemplos aqui, né, do Espírito sobre a matéria, né? Porque Abel cuidava do pastor, era um pastor de ovelhas, ou seja, vamos dizer assim, e o Caim, ele cuidava do solo, ou seja, era mais voltado ao terra-a-terra, mais voltado à matéria, né? Então, esse voltado à matéria que, como fazendo a relação com Isaac e Ismael, seria o posicionamento de Ismael, né? Voltado à carne, né? O mesmo aconteceu com os profetas, que trabalhavam a questão espiritual, foram martirizados. O mesmo aconteceu com Jesus e com tantos outros aí, né? O nascido segundo a carne, Ismael, perseguiu o nascido segundo o espírito, Isaac. Paulo ainda informa assim também agora. Por isso, os cristãos são perseguidos de todos os modos por judeus, romanos, e por todos que nunca compreenderam os valores imortais. Seguindo, estejamos atentos. O mesmo se dá ainda hoje, e muitas vezes de forma tão sutil, que até mesmo nós, os supostos discípulos modernos de Jesus, podemos, de vários modos, estar dificultando o trabalho de implantação do reino do Deus divulgado pelo Cristo. Hoje, já não existem mais leões nem circos de sacrifício, mas as feras ainda rondam por aqui com a roupagem das nossas imperfeições. Não vacilemos, estejamos de atalaia. Só a realização do projeto reeducacional em nome do Cristo poderá aliviar-nos dos sofrimentos futuros. Não esqueçamos, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não abramos mão disto.
Mas que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Ele cita mais uma vez o que está lá na Gênesis, né? A partir dessa referência, Paulo utiliza uma tradição conservada e importante para o povo hebreu, ensinando-nos a tirar o espírito da letra das Escrituras. Sara exige de Abraão a expulsão da serva Agar e de seu filho Ismael, pois via neste um rival para o seu Isaque. O povo hebreu considerava-se como descendência de Abraão. Nosso pai é Abraão, disseram a Jesus, conforme a anotação de João. Porém, o mestre, com sabedoria que lhe era peculiar, respondeu: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Praticai as obras de Abraão. Abraão era tido como homem justo e não conhecia todos os preceitos da lei que apareceu muitos séculos depois com Moisés, né? Então, ele foi um homem justo, foi um homem que seguiu as leis divinas, era conhecido como o homem mais justo, né? E não conhecia as leis, né? Jesus mostra nessa resposta que é muito diferente ser filho e ser da raça. Os judeus seriam da raça de Abraão e não filhos, pois o filho honra o pai. E não era essa a relação dos judeus com os patriarcas, pois eles os honravam só com suas atitudes exteriores, o que levou tanto Jesus como vários profetas a se referirem a eles como raça adúltera. Assim, Paulo faz uma conexão com o pensamento superior do Cristo e mostra que, sendo os judeus da raça de Abraão, eram semelhantes a Ismael, pois não ajustados ao sentimento espiritual de Abraão, que o fazia estar conexo com Deus. Paulo lembra aos seus que, do mesmo modo que o filho da escrava foi expulso da eleição, os escravos do pecado serão também afastados do campo vibracional do Criador. Essa história já se repetiu em muitas quedas que marcam a nossa trajetória evolucional. E é preciso que estejamos atentos para que, mais uma vez, não sejamos expulsos do paraíso. Buscando o sentido espiritual do Evangelho, o escravo é aquele que ainda encontra-se vinculado ao erro. A lei age para ele de fora para dentro, cerceando-o e impondo o que é melhor mesmo que a contragosto seu. Enquanto que o filho da livre, que também é, por natureza, livre, é aquele que, já sendo consciente de sua necessidade de caminhar para Deus, age espontaneamente em direção a Ele, buscando sempre o sentido espiritual da vida, pois Deus é espírito, conforme nos lembrou Jesus, e é em espírito que devemos buscá-lo. Estamos quase encerrando. Nossa, já passamos da hora, gente, mas acho que eu vou encerrar aqui. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas da livre. Paulo conclui toda a sua exposição de forma magistral. Todos que adotam a universalidade da mensagem veiculada por Jesus, independente de sua tradição religiosa, mas vivenciando o ensinamento do amor com o sentimento puro e cristalino. É, na verdade, livre, pois liberta-se do erro que o faz escravo. Desse modo, afirma ele, não somos filhos de uma escrava, mas da livre, o que justifica toda a sua luta pela prática livre do Evangelho, sem a necessidade de estar atrelado a dogmas e rituais. Para ele, o que interessava era a atitude íntima da criatura em se fazer melhor a cada instante, pois o cristão verdadeiro era, conforme escreveu aos Coríntios, a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas nas tábuas de carne do coração. São as cartas vivas que ele falava, né? E, fim. E na próxima semana a gente está, então, no capítulo 5 dos Gálatas. Esse trecho da carta é o mais lindo, né? Não os que tem pedras, né? No coração, é lindo isso. É muito bonito mesmo, querido. É muito bonito mesmo. Val, só uma dúvida. Nós vamos estudar as cartas de Paulo direto? Ou vamos entremear? Porque eu entendi, a gente vai alternar, né? O estudo. Né? A gente... Bom, deixa eu só encerrar aqui. Primeiro, a gente agradece aí a contribuição de todos, né? E, se Deus assim o permitir, a gente, semana que vem, está aqui de volta com o capítulo 5 da carta aos Gálatas, tá bom? Fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus assim o permitir.